retenhamos firme a confiança e a esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 23. A graça e a paz de Cristo seja com todos que me escutam. Hoje iremos debruçar-nos sobre a superação e perseverança de Caleb, baseado no livro de Josué, capítulo 14, versículos 5 a 15. Caleb era um homem diferenciado e muito importante em sua tribo, pois foi levantado por Moisés como príncipe da terra ou da tribo de Judá. Ou seja, Moisés o empossou como chefe da tribo de Judá. Caleb foi um dos 12 espias enviados à terra de Canaã. Destes 12, apenas ele e Josué voltaram com boas notícias acerca da terra que iriam habitar. O otimismo de Caleb desagradou tanto ao povo israelita a ponto de quererem apedrejá-lo. Segundo o relato bíblico, Deus castigou a rebeldia do povo e determinou que, dos israelitas de 20 anos para cima, somente Caleb e Josué teriam a permissão de entrar na terra prometida. Caleb foi atribuído um pedaço de terra por Moisés no novo território do povo de Israel por ter acreditado a promessa de Deus do seu povo. E depois da conquista de Canaã, Caleb cobrou esta promessa de Josué e recebeu o monte Hebron como herança. Caleb tinha 40 anos quando foi enviado para espiar aquela terra. A Bíblia dá testemunho da fé de Caleb ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor, colocando-o como uma das pessoas que tivera uma confiança exemplar das promessas e dos propósitos de Deus. Como foi que Caleb, filho de Jefuné, um cananeu, se tornou um dos maiores líderes da tribo de Judá? Pode ser que sua família tenha subido do Egito com os filhos de Israel quando partiram de Ramsés, pois a Bíblia afirma que quando os israelitas saíram do Egito havia uma mistura de gente. Então, o nosso tema é a superação e perseverança de Caleb. Superação refere-se ao desenvolvimento das capacidades das pessoas a fim de que sejam mais úteis para si mesmas e para a comunidade que fazem parte. Perseverança descreve a qualidade daquele que persiste, isto é, daquele que não desiste com facilidade, que mesmo diante das dificuldades continua determinados, insistindo. Caleb é um exemplo da superação e perseverança. Primeiro, Caleb perseverou porque tinha uma história de fidelidade com Deus. Estamos a falar do capítulo 14 do livro de Josué. Versículo 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 7. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneira a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus.
Muitas pessoas querem ter como Deus fiel, mas não querem ser fiéis a esse Deus. Caleb tinha uma história de fidelidade com o Senhor. Mesmo quando a maioria do povo de Israel se colocou contrária à vontade do Senhor, Caleb permaneceu fiel a Deus e que Deus lhe daria a capacidade para vencer até conquistar a terra prometida. Nós podemos viver uma história de fidelidade com Deus. Ser fiel a Deus é crer e obedecer nele, caminhando com o Senhor Jesus. Deus cobra de nós a obediência. Fidelidade a Deus é o firme propósito de servir ao Senhor sempre com perseverança e correta intenção, mesmo nos momentos difíceis. Sobretudo, aquilo que nós recebemos de Deus, temos que testar a nossa fidelidade a Deus. O Senhor Jesus disse certa vez numa parábola, é Mateus 25, 21. Muito bem, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Vem, alegra-te com o teu Senhor. Esta passagem que citei fala de fidelidade. Sejamos fiéis a Deus. O nosso Deus se agrada dos filhos fiéis. Portanto, Caleb é um deles. Caleb tinha uma história de fidelidade com Deus. Caleb tinha uma promessa da parte de Deus, porque perseverou. O versículo 9 diz: Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Caleb guardou no seu coração a palavra que havia recebido da parte do Senhor através de Moisés. Aquela promessa acendia no seu coração ao longo dos anos, pois durante 45 anos Caleb viu sua geração ser sepultada no deserto. Mesmo o calor do deserto, mesmo aquilo que aconteceu com o povo e as demais adversidades do deserto, não foram capazes de tirar a promessa no coração de Caleb. Caleb foi e pisou a terra que seria sua herança. 45 anos depois, todos nós, irmãos, sabemos, ou todos nós recebemos promessas da parte de Deus, a fim de chegarmos à terra de promessa que ainda havemos de herdar. Deus tem muitas promessas para dar ao seu povo. A vida não é sempre fácil, mas Deus tem planos bons. Deus tem planos para você, meu irmão, você, minha irmã. E agora vou enumerar algumas das promessas de Deus. Salvação. Deus prometeu salvação para todos os que crerem no seu unigênito Filho. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se você se arrepender e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você vai ter a vida eterna. Não vai perecer. Aleluia. Vida abundante é outra promessa. Deus não promete uma vida fácil, mas promete uma vida boa. No Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. E diz em seguida: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, Jesus vai devolver o que o inimigo roubou, vai ressuscitar o que foi morto e restaurar
o que foi destruído na nossa vida. Há uma promessa na nossa vida. Há uma promessa de vida abundante. O Espírito Santo é outra promessa. Jesus disse que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria o Espírito Santo para estar conosco para sempre. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo deseja morar dentro de nós, dentro de você, dentro de cada um de nós. Ele quer encher a nossa vida. Peça a Deus agora que Ele vai lhe conceder o Espírito Santo. É somente pedir crendo que Deus concederá o Espírito Santo. Ele concede a quem pede. Também Deus prometeu a paz e a provisão diária. Deus está conosco para nos dar a paz, para nos providenciar alimento, saúde, socorro, serviço e outras tantas coisas. Deus se interessa por cada parte da nossa vida. Quando nós nos dedicamos a servir a Deus, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Confiemos nas promessas de Deus. Caleb enfrentou as adversidades porque confiou em Deus. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse? Irmãos, Caleb tinha que derrubar 3 tribos de gigantes para poder entrar tranquilo nas terras. Esses gigantes eram os Anaquins, filhos de um terrível gigante chamado Anak, que havia vivido naquelas terras. Caleb confiou no Senhor e enfrentou todos eles, e ainda os superou. No capítulo 15 de Josué, versículo 14, está escrito: E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Secai, Ainá e Talmai, gerados de Anak. Portanto, coragem não significa ausência de medo, não. Não podemos pensar assim. Todos nós temos medo. Caleb tinha medo. Coragem significa domínio do medo, resistência ao medo. Isto é que é coragem. É claro que Caleb sentia medo dos gigantes, das cidades fortificadas, mas que com a ajuda do Senhor, ele resistia e dominava o medo, perseverava, aleluia. Podemos ter medo, teremos medo sim, é verdade, mas o medo não nos dominará em nome do Senhor Jesus, aleluia. Cabe a nós resistir e enfrentar obstáculos que se levantam antes a nossa promessa. Como Caleb, devemos confiar que a nossa vitória vem do Senhor. Caleb enfrentou as adversidades porque confiou em Deus. Caleb alcançou a promessa de Deus porque perseverou. Caleb recebeu sua bênção e herança das mãos do seu líder Josué. Versículo 13. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, a herança. Portanto, versículo 14. Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e a herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Caleb teve que conquistar a sua herança. Versículo 15. E era dantes o nome de Hebron Criat Arba, porque Arba foi o grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da terra. Nos versículos que acabamos de ler,
está escrito que Josué abençoou e deu a Caleb Hebron. Caleb perseverou. Josué teve que abençoar Caleb. E Caleb recebeu como herança Hebron, aquela terra, porque ele havia perseverado. Falemos um pouco de Hebron. Hebron, a terra que Caleb recebeu, não era uma terra qualquer, não. Era uma terra histórica da família de Abraão. Foi próximo à terra de Hebron que Abraão edificou um altar ao Senhor. Abraão morou lá e derrotou os reis que habitavam nas cidades, incluindo Sodoma, onde morava Ló. Também foi Hebron onde Deus mudou o nome de Abraão. Em Hebron foram sepultados Sara, esposa de Abraão, Isaac, filho de Abraão, Rebeca, Jacó, Leia e também o próprio Abraão foram sepultados nesta terra que o Senhor prometeu a Caleb e Caleb a conquistou. Caleb alcançou a promessa de Deus porque perseverou. Caleb teve êxitos na sua vida porque foi perseverante, firme e constante na obra do Senhor, apesar das dificuldades. Portanto, sigamos o exemplo de Caleb. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu, segundo o que está escrito lá no livro de Hebreus, que lemos no início. Fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a nossa esperança. Muitas situações da nossa vida podem nos fazer sentir medo. E nós teremos que fazer uma escolha nesse momento. Desistir ou seguir em frente. Abandonar ou enfrentar as dificuldades. Por isso, aprendamos desde já a colocar os nossos olhos na direção certa, confiando na fidelidade de Deus. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe o que vai acontecer, minha irmã, se você fizer isso? Vai dar tudo certo. Deus nos abençoe. Oremos. Meu Deus, peço a Ti neste momento que possa nos manter vigilantes, que possa nos manter fortes, perseverando neste momento da caminhada. Somos peregrinos nesta terra, Senhor. As dificuldades são diversas. Os oponentes se levantam contra nós, Senhor. Mas sabemos que há uma promessa, e esta promessa é de herdarmos a terra que o Senhor nos prometeu, a Canaã celestial. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos, Pai, perseverar e sermos vencedores. Queremos conquistar, queremos, Senhor Deus, alcançar a promessa dada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.